Olá, galera do primeiro ano, Colégio Estadual Tarcísio Mota, primeiro ano A, aula de matemática. Vamos lá, galera, aprender mais um pouco. Pessoal, nesta nova fase, quarto bimestre, estamos chegando ao final deste ano letivo. Vamos estudar, pessoal, o capítulo 3, que trata de geometria plana, triângulos e proporcionalidade, a partir da página 65. Então, eu não vou usar, diretamente o livro aqui para fazer as explicações, mas o primeiro assunto que nós vamos estudar a partir de agora é os polígonos, Porque nós vamos falar de triângulo. Então, o triângulo ele é um polígono, E o que é um polígono, galera? Estou aqui com o site aberto Mundo da Educação e vamos estudar, sobre polígonos. Então, galera, polígonos são figuras planas fechadas, por lados que, por sua vez, são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Então é bem simples de definir o que é um polígono. É uma figura geométrica fechada, cujos lados são retas, certo? E essas não se cruzam em nenhum ponto. Então vejamos aqui um exemplo. Essa figura que aparece para vocês aí é um hexágono, porque a nomenclatura, o nome do polígono, ele vai depender da quantidade de lados, certo? Então, se ele tem 3 lados, ele vai chamar-se triângulo. Se ele tem 4 lados, ele vai chamar-se quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono, que é esse caso aqui. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. E aí sucessivamente, certo? Então, ele vai depender, a nomenclatura dele vai depender da quantidade de lados que ele apresenta, ok, pessoal? E um detalhe também que é necessário observar, que além da nomenclatura dele, os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta. Então, são figuras, são desenhos, digamos assim, de formas geométricas que são formadas por retas, ok? Então, para melhor compreensão, são exemplos de polígonos as figuras seguintes. Então, essas duas figuras aqui são polígonos. Quais seriam os nomes desses dois? Então, para definir a nomenclatura, o nome, você teria que contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, então, ele é um pentágono. Certo? Então, esse primeiro aqui, ele é um pentágono. Já este segundo aqui, galera, quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Também é um pentágono. Então, ambos os dois polígonos são pentágonos, 5 lados. Ok? Então, o formato deles aí, obviamente, é diferente, mas ambos os dois são polígonos pentagonais. Ok? Então, as figuras a seguir não representam polígonos. Então, por exemplo, essa figura A, essa parte superior, galera, não é uma reta, Ela é uma figura fechada, sim, mas ela apresenta curva. Se ela apresenta curva, ela não é um polígono. Já essa figura B, galera, olha o que está acontecendo aí, a parte superior está aberta, certo? Então, polígonos eles são figuras geométricas fechadas. Então, essa parte aí superior está aberta, logo não é um polígono, ok? Já nessa representação C aí, nós temos retas que se cruzam, certo? Elas se cruzam aqui, então já não caracterizam um polígono, ok? Então, as características dentro daquilo que nós estudamos aí é isso, Então, na figura A, não é um polígono porque seus lados não são formados apenas por segmentos de reta, Então, a parte superior é uma curva. Também não se trata de um polígono a figura B porque não é fechada e na figura C é o cruzamento, Pessoal, entre os polígonos, pessoal, existe um polígono que é convexo e o não convexo, certo? O que são polígonos convexos? Para você depois se aperfeiçoar, pessoal, no livro de vocês está
capítulo 3, a partir da página 65, que então trata desse assunto. Então, pessoal, o que é um polígono convexo? Um polígono ele é convexo quando não possui reentrâncias. Em outras palavras, se pudermos construir pelo menos um segmento com as extremidades A e B no interior do polígono e alguma parte desse segmento estiver fora do polígono, então esse polígono não será convexo. Observe um polígono não convexo com os pontos A e B e seu interior, né, a parte do segmento A e B em seu exterior. Então, olha, traduzindo, né, vamos supor esses dois polígonos apresentados aqui inicialmente. Traçando uma reta aqui, pontos AB, por exemplo, AB, esse segmento de reta, ela vai caber dentro da figura sem ter partes externas a ela. Entretanto, essa segunda figura aqui, se nós traçarmos a mesma reta, não tão reta assim, né, galera? Então, observe que essa parte aqui, ela vai estar externa à figura. Então, essa primeira aqui, ela é convexa e essa segunda aqui, ela é não convexa, ok? Então, existe essa classificação, certo? Um polígono convexo e um polígono não convexo. Ok, pessoal? Então, isso aqui, e caso você encontre aí algum problema, né, alguma situação que envolva esse enunciado, né, convexo, não convexo, você sabe que é exatamente isso, ok? Uma outra coisa importante de nós analisarmos aqui, pessoal, são os elementos do polígono convexo. O polígono convexo ele vai ter os lados, né, que é cada segmento de reta, certo? Então, cada lado desse aqui, cada segmento de reta, esse aqui é um lado. Também ele vai ter os vértices, né? Os vértices são os cantinhos, né? Ele vai ter o ângulo interno, né? Que são essa parte interna da junção dos vértices, né? Então aqui ele vai ter o lado, certo? O vértice, que são os pontinhos, os cantinhos, e o ângulo, né? A junção de duas retas, né? Dois lados. Então nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. Então observe o seguinte, galera. Aqui é o extra, certo, o livro de vocês. Vamos supor que esse lado aqui, ele continue, né? Ele continue. Aqui, nós teremos um ângulo interno e aqui um ângulo externo. Vou chamar de IE, ângulo externo. Esse aqui, IA, ângulo interno, ok? Então, nós temos, aliás, II, né? Não IA. Ou só o I, né? Certo? O ângulo interno e o ângulo externo, ok? Isso vai ser útil, né, mais lá para frente. Então, temos também, pessoal, como referência diagonais, certo? Todo polígono, de forma independente, né, de sua forma, com exceção do triângulo, eles vão ter diagonais, certo? Diagonal é exatamente essa reta que vai cruzar a figura ligando um vértice a um vértice oposto a esse. Então, por exemplo, aqui nós temos uma diagonal representada aqui, né, do vértice D até esse vértice aqui embaixo que está oposto a ele, de frente a ele. Nós teríamos essa outra diagonal aqui, essa outra diagonal aqui, certo? E outras mais, ok? Então, nós temos a representação do ângulo externo ali. Então, pessoal, a determinação da soma dos ângulos internos, da diagonal, número de diagonais, essas coisas, esses assuntos não estão no livro de vocês, mas é um assunto que vocês já estudaram no ensino médio, no ensino fundamental, certo? Lá no 8º ano, se não estou enganado, certo? Vocês estudaram isso aqui. Okay? Então, essa formulazinha que se apresenta aqui na tela de vocês, A é igual a n menos 2 vezes 180, é a fórmula para você definir a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Como assim? Então, se você for observar nesse próprio canal, certo, vai ter um assunto tratado lá, acredito que na turma do 8º ano, certo? Só procurar os vídeos aí, explicando mais detalhadamente como é que se chega a essa fórmula aqui, certo? Então, vamos lá. Então, é n menos 2 vezes 180. Então, eu quero saber, galera, nesse hexágono aqui, qual é a soma dos ângulos internos dele, ou seja, somando todos os ângulos dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 ângulos ali somados. Quanto é que vai dar? Então, vamos representar por A, né?
Então, é n menos 2, né, que tem lá na fórmula. Só que esse n é quem, pessoal? Número de lados. Então, são 6 lados, ó, menos 2, que multiplica 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos deste polígono aqui, né, que é o hexágono, vai ser 4 vezes 180. Logo, a soma dos ângulos internos dele vai ser quanto? 4 vezes nada é nada. 4 vezes 8 são 32, vão 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. 720 graus. Ó. Então, se eu somar todos esses ângulos, né, o ângulo 1 com o ângulo 2, com o ângulo 3, o ângulo 4, o 5 e o 6, eu vou encontrar o valor de 720 graus. Ok? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Já que nós falamos do ângulo externo, eu vou trazer um extra aqui para vocês que eu estou lembrando agora. Então, olha, se a soma desses ângulos aqui é 720 graus, pessoal, quanto mediria um desses ângulos aqui? Então, bastaria você pegar o 720, né, e dividir por 6, certo? Para descobrir quanto equivale cada um destes ângulos aqui. Então, vamos lá. Deu 720 graus, beleza. É a soma dos 6. Só que eu quero saber quanto é que dá só 1, né? Ó, então, eu vou dividir 7 por 6, vai dar 1, não. Sobra 1, baixou o 2 aqui. Vai dar 2, 2 vezes 6 são 12, para 12 nada, esse zerinho traz para cá. Então, cada um desses aqui, ó, vale 120 graus, ok? E aí, pessoal, de repente você vai se deparar com uma questão que pede para você determinar, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo externo. E aí, como é que você vai definir, né? Quanto é que mede esse ângulo externo aí? Simples, pessoal. Esses dois ângulos aqui, quando eles estão juntos, né? Ó, quando eles estão juntos, pegar só esse trechozinho aqui, ó. Se esse aqui mede 120, esse aqui vamos chamar ele de x, né? Mede x graus. Juntando esses dois, pessoal, vai dar 180 graus, né? Que é o ângulo de meia volta, certo? Então, se eu já tenho 120, para completar o 180, falta quanto? Então, ó, seria o suplementar, né? Ó. Então, 180, já tenho 120, ó. Falta 60 graus. Então, esse ângulo x aqui, ó, ele mede 60 graus. Ok? Então, talvez nesse assunto, agora que você esteja vendo, não seja necessário, mas, né, é bom, sempre bom aprender esses detalhezinhos, ok, pessoal? Vamos lá continuar o conteúdo, né, que o livro apresenta para você. Então, galerinha, o livro de vocês apresenta aí na página 68 sobre os triângulos. Triângulo, pessoal, é um polígono de 3 lados, né? Triângulos, 3 ângulos e, em consequência, 3 lados. É o polígono que possui o menor número de lados, né? 3. Não existe polígono com 2 lados, né? Não tem como. Talvez seja o polígono mais importante que existe. Todo triângulo possui alguns elementos e os principais são vértices, lados, ângulos, alturas, medianas e bissetrizes. Então, apresentamos agora alguns, né, objetos com detalhes sobre os mesmos. Então, temos aí um triângulo ABC. Os vértices desse triângulo é apresentado é A, B e C. Os lados, ó, tem o lado AB, lado BC e lado AC. E os ângulos internos, ó, o ângulo A, ângulo B e ângulo C. E aqui é válido também ressaltar, galera, que a soma de ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Então, se eu pegar o A, somar com o B, somar com o C, vai dar 180 graus, certo? Sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. A altura, pessoal, o que é a altura? É um segmento de reta traçado a partir de um vértice de forma a encontrar o lado oposto ao vértice formando um ângulo reto. BH, por exemplo, aqui na figura, ó, é a altura do triângulo. Em um triângulo, podemos traçar 3 alturas que se encontram em um ponto denominado ortocentro. Então, por exemplo, ele pode calcular a altura saindo de B, calcular a altura saindo de C, né, calcular a altura saindo de A. Então, teremos ali 3 alturas, né? Dependendo da posição que o triângulo se encontra. Pessoal, nesse caso aqui, ó, a base é o AC, então a altura é do B para AC, ok? Então, forma aí um ângulo, né, de 90 graus. O que é a mediana, pessoal? A mediana é você traçar diferente da altura. A altura forma um ângulo reto, né? Ela é reta. Já a mediana, ela vai tocar exatamente no meio, entre A e C, a metade.
certo? Por isso se diz mediana. Então é o segmento que une, não que vai ser o triângulo dividido ao meio, não, certo? Na mesma distância, não, pessoal, certo? Um triângulo de um lado vai ser igual ao triângulo do outro que vai se formar, né? Porque aqui vai ser dois triângulos formados, ó. Não é isso, certo? A reta aqui embaixo, ó, que ela vai tocar no ponto médio, certo? No ponto médio do lado, certo? Então, definindo aí, é o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. BM é uma mediana. Em um triângulo podemos traçar 3 medianas, né? Mesmo caso lá da altura, ok? E o que é a bissetriz, pessoal? A bissetriz, né, ela é a semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho um ângulo ali de 60 graus, por exemplo, aqui, ó, o ângulo B, ele vai ser dividido em dois outros ângulos de 30 graus cada um, ok? Então, forma ali essa reta, uma bissetriz. Então, diferente aqui da mediana, diferente da altura, né, da reta que forma a altura, da semirreta, é que aqui nos dois anteriores, né, ó, os ângulos nem sempre serão do mesmo tamanho, certo? Mesmo serão congruentes, chamado, né? Mesma medida. Mas na bissetriz, sim. Então, pessoal, o ângulo interno ele é formado por dois lados do triângulo. Todo triângulo possui 3 ângulos internos. Já o ângulo externo, né, ó, são os ângulos formados por um dos lados do triângulo, certo? E pelo prolongamento do lado adjacente, ou seja, como se a reta continuasse, né? Ó. Então, nós temos ali o E, o F, o D, o D, E, F, né? Com símbolos ali de ângulos externos, ok? Então, pessoal, a classificação dos triângulos, nós temos aqui os triângulos equiláteros, certo? O que são os triângulos equiláteros? Isso aqui é a classificação, certo? Com respeito aos lados, certo? Porque tem também a classificação com referência, certo? Ao ângulo, certo? Aqui é com relação ao lado. Então, com relação ao lado, um triângulo ele pode ser equilátero. O que é isso? Os ângulos, né, os lados, têm mesma medida. Ok? Então, se aqui de um lado, o lado AB, supondo que ele tenha 2 metros, o lado AC também vai ser 2 metros, o lado BC também vai ser 2 metros. Ok? Então, ele é equilátero, lados iguais. O triângulo isósceles, você percebe pelo visual aqui, né, ó, que é o azul, ó, que ele tem 2 lados iguais. Certo? O terceiro diferente. Já o triângulo escaleno, os 3 lados são diferentes, ok? Então, nós temos o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Já a classificação do triângulo com respeito à medida dos ângulos, né? Nós vimos ali os lados, agora são os ângulos. Ó. Ele se divide em retângulo, acutângulo e obtusângulo. O primeiro apresentado aqui para vocês é o acutângulo. Os ângulos internos são agudos. As medidas dos ângulos são menores que 90 graus. Então, um ângulo que ele é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Certo? Então, o triângulo acutângulo é o triângulo onde todos os ângulos que formam esse triângulo são menores que 90 graus. Ok? Então, chama-se acutângulo. E o obtusângulo, pessoal? Que triângulo é esse? Vamos lá. Um ângulo interno é obtuso. Certo? Enquanto que aqui nós temos, né, os 3 menores que 90, no obtusângulo, um dos ângulos vai ser maior do que 90 graus. Então, observa aí que o ângulo A está bem aberto, maior do que 90 graus. E o outro ângulo, triângulo, perdão, né, classificado com respeito aos ângulos, ou a um dos ângulos, é o triângulo retângulo, onde um dos ângulos é o ângulo reto. Certo, pessoal? Um ângulo de 90 graus. Então, ele é reto. Então, por isso chama-se triângulo retângulo. Ok, galera? Então, vamos aí continuar, pessoal, tratando ali sobre o teorema do ângulo externo de um triângulo. Certo? Eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá, galera. Então, complementar esta aula, né, com o que está no livro de vocês, na página 70, certo? Que é o teorema do ângulo externo de um triângulo. Então, pessoal, o teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo diz que a soma de um ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Então, vamos lá. Ó. O ângulo externo aqui é o D, certo? Esse aqui é o ângulo externo, D.
Quem está adjacente a ele, ó, é o C, então o C não vai ser contado, certo? Então o que vai ser contado é o B e o A. E o que é que nos diz ali o teorema? É da soma, aliás, o teorema do ângulo externo, ó. O ângulo externo, né, ó, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então quer dizer que seria assim, né, ó, o D é igual ao A mais o B, certo? Então você vai pegar esses outros dois ângulos aqui, ó, e somá-los. Então vai ser esse valor. Ok? Vamos ver se tem algum exemplo aqui nessa página que eu peguei. Vai ter, ó. Pronto. Ó. Então quanto vai ser o valor do ângulo alfa aqui, pessoal? Quanto que vai ser esse ângulo aqui? Ou seja, vai ser a soma dos 60 mais o 40. Logo, o ângulo alfa vai ter um valor de 100 graus. Ok? Valor de 100 graus. Então esse aqui, ó, ele é um exercíciozinho aí sobre o ângulo interno, né? Ó. Eu falei que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, ó. Eu tenho um de 90, um de 30 e um x ali. Qual o valor do x, né? O ângulo x. Eu estou explicando isso para vocês, né, pessoal? Claro que de repente também né, é necessário isso, né? Não só o ângulo externo, mas também o ângulo interno. Então, pessoal, resumindo isso aqui, você poderia resolver assim, ó, o x mais o 90 mais o 30 seria 180 graus, lembra? Então, o x é igual a 180 graus menos, quanto que dá 90 mais 30? 120, né? Então, o x valeria 60. Então, esse ângulo x, ó, 60 graus. Já, né, na teorema do ângulo externo, ó, nós temos aqui, deixa eu pegar como exemplo mais simples para explicar para vocês, não vai ter, né? Vamos supor o seguinte, vamos lá. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui um triângulo qualquer, certo? Um triângulo qualquer, o ângulo externo seria esse aqui, né? Aqui eu sei que é 90 graus, né? E esse ângulo aqui, vamos supor que seja 50 graus, certo? É só uma suposição para a gente aprender. Então, esse aqui é o ângulo alfa. O ângulo alfa vale x, né? Então, olha, definindo aí, o alfa, ele vai ser igual ao quê? Ao 90 somado ao 50. Então, o ângulo alfa vai ser o quê? 140 graus. Então, aqui, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser 140 graus. Ok, pessoal? Então, vai ter uma atividade para vocês fazerem agora, pessoal, na página 71. A questão número 1. Deixa eu ver se tem aqui também das explicações anteriores. Não vai ter, não. Certo? O livro de vocês não vai trazer, né, explicações, aliás, questões das explicações anteriores. Então, você vai fazer aí A1 e A2 da página 71. E vou passar, pessoal, uma atividadezinha sobre esse assunto que a gente está vendo aqui. Deixa eu... Aí, galerinha, tente resolver, certo? Esse aqui, ó. Né, nós temos ali um ângulo formado por 4x, um outro formado por 2x, o ângulo externo valendo 120. Então, você vai definir ali, ó, qual o valor, né, deste ângulo aqui, ó, e qual o valor deste ângulo aqui, ok? Tente fazer essa. E mais essa aqui, pessoal, determina a medida do ângulo externo indicado em cada triângulo. Então, revisando aí, reprisando, página 71, você vai fazer a 1 e a 2, e essas duas questões que eu estou mostrando para vocês, ok? Essa aqui é a anterior. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima aula.